E aí, galera, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai resolver aqui alguns exercícios referentes à nossa aula 10, né, a nossa primeira parte aí dos biomas brasileiros, tá? Então vamos começar aqui pelo primeiro exercício, né, um exercício do Enem. Então, eu vou movendo aqui o vídeo conforme a gente for trabalhando no exercício. Então, ó, dois pesquisadores percorreram os trajetos marcados no mapa, né? Ou seja, esse trajeto aqui, né? Desse ponto aqui no meio da floresta amazônica até esse ponto aqui na Mata Atlântica, né? Mais precisamente na Mata Araucária. Então, eu sei isso aqui pela localização no mapa. E esse outro trajeto aqui da Caatinga, né? Aqui na região Nordeste até a Amazônia. A tarefa deles foi analisar os ecossistemas e, encontrando problemas, relatar e propor medidas de recuperação. São reproduzidos trechos dos relatórios extraídos desses dois pesquisadores. Tá? Então, são trechos ali totalmente aleatórios de pontos específicos desse relatório. Então, trechos aqui do primeiro relatório. Tá? Então, ó, trechos do relatório de P1. Primeiro trecho. Por causa da diminuição drástica das espécies vegetais desse ecossistema, como os pinheiros, a gralha azul também está em processo de extinção. Bom, esse bioma, né, esse trecho 1, ele se refere a um bioma que tem como característica um pinheiro. Tá? Se a gente lembrar, gente, o único bioma que a gente viu que tem a presença de pinheiros é a floresta com araucária ou mata de araucárias, tá? Por quê? Porque pinheiros são árvores de ambientes mais frios. Aí lembrando, essa floresta de araucária, ela é uma floresta de clima um pouco mais frio, tanto é que ela está localizada nas maiores latitudes ao sul aqui no Brasil, e principalmente em ambientes de altitude um pouco mais elevada, tá? Ou seja, esse primeiro bioma é a floresta com araucárias, tá? Esse segundo trecho, ele diz o seguinte: as árvores de tronco tortuosos e cascas grossas que predominam nesse ecossistema estão sendo utilizadas em carvoarias, ou seja, aí ele já identificou um problema e ele caracterizou parte da vegetação desse bioma, tá? O que são árvores de troncos tortuosos? Troncos retorcidos, tortos, certo? Ou seja, a gente tem que pensar aqui, qual bioma vai ter esse tipo de árvore, ou seja, árvores com esse fenótipo, com essa aparência, e além disso com cascas grossas. A casca grossa das árvores, gente, é uma adaptação a um ambiente que vai pegar fogo espontaneamente. E se a gente lembrar, né, de todos os biomas no Brasil, né, esse aqui é um bioma que vocês ainda não viram, que vocês vão ver na próxima aula sobre biomas, é o cerrado. Tá? O cerrado ele tem como característica o fogo presente no ambiente, né, principalmente na época seca do ano. Tá? Ou seja, essas árvores com casca grossa têm uma adaptação ao fogo que está presente nesse bioma, certo? Ou seja, esse segundo trecho se refere ao bioma cerrado, tá? Terceiro trecho. Das palmeiras que predominam essa região podem ser extraídas substâncias importantes para a economia regional. Gente, palmeiras, né, vão ser mais diversas em uma vegetação bem característica que a gente viu na última aula, que não é um bioma propriamente dito, mas é um ecótono, uma região de transição entre floresta amazônica, cerrado e caatinga, que é a mata dos cocais, tá? Lembra lá, principal problema que essa vegetação enfrenta é o extrativismo para extrair dali vários subprodutos dessas palmeiras, né? Então,
cera de carnaúba, babaçu, certo? E entre outras, tá? Quarto trecho. Apesar da aridez dessa região, em que encontramos muitas plantas espinhosas, não se pode desprezar sua biodiversidade. Ou seja, a gente está falando aqui de um bioma que é árido, que as plantas têm espinhos e que tem uma alta biodiversidade. Que bioma é esse? Caatinga, tá? Lembrando, essas plantas espinhosas, elas têm essas adaptações que a gente chamou lá atrás de xerófitas. Tá? Essas plantas xerófitas têm essas características, como folhas reduzidas em espinhos, para evitar perda de água, certo? Por quê? Porque é um ambiente extremamente árido, certo? Então, os trechos 1, 2, 3 e 4 referem-se aos seguintes ecossistemas. 1. Floresta quaralcária. 2. Cerrado. 3. Mata dos cocais. E 4. Caatinga. Dessa forma, a única alternativa que preenche essa resposta é a B, certo, gente? Ou seja, mata de araucárias, que é um outro nome para floresta de araucárias, cerrado, zona dos cocais, que é um outro nome para mata dos cocais, e a caatinga. Próximo exercício, gente. Tá, um exercício aqui sobre hotspots. Tá, então ele vai dar um texto aqui para a gente entender algumas questões, e esse texto é muito importante para a gente matar a questão, tá? Então, ó, o conceito de hotspot, criado em 1988 pelo ecólogo inglês Norman Mears, foi instituído visando determinar as áreas do planeta mais importantes para a preservação da biodiversidade. Dessa forma, foram chamadas de hotspot as regiões que encontram os mais altos níveis de biodiversidade e onde as ações de conservação são mais urgentes. É considerada hotspot uma área que tenha pelo menos 1.500 espécies endêmicas. Parênteses, o que é uma espécie endêmica? Uma espécie que só ocorre em determinado local. Tá? Ou seja, se ela é endêmica da floresta atlântica, por exemplo, ela só ocorre na floresta atlântica. Beleza? Fecha parênteses. Uma área que tenha pelo menos 1.500 espécies endêmicas de plantas e que tenham perdido mais de 3/4 de sua vegetação original. Na última atualização dos dados, em fevereiro de 2005, foram registrados 34 hotspots no mundo, sendo que 2 estão no Brasil. Desses 2 hotspots brasileiros, um é considerado um dos maiores repositórios de biodiversidade do planeta, e o outro, o segundo maior bioma brasileiro, vem sendo pressionado pela expansão da atividade agropecuária. Tá? Então, com base nessas informações, ele quer que a gente identifique quais são esses 2 hotspots brasileiros. Tá? Então, vamos lá. Para ser um hotspot, segundo o texto, ele está indicando para a gente 2 critérios. Ter uma alta quantidade de biodiversidade, né, uma biodiversidade muito elevada, e ser um bioma muito ameaçado, tá? Ou seja, que tem aí 3/4 da vegetação original já dizimado, tá? Ou seja, a gente tem que pensar então em biomas que tem uma alta biodiversidade, tem uma alta taxa de endemismo, porque tem que ter muitas espécies endêmicas, e que tenha sido muito degradado. Tá? Então vamos lá. Floresta amazônica. Bom, floresta amazônica tem muita biodiversidade, certo? Tem ainda também várias espécies endêmicas, certo? Só que se a gente pensar, a área dela não chegou a 3/4 de devastação, certo? Ou seja, a área devastada da floresta amazônica ainda não chegou a 3/4 do original, certo? Ou seja, ela é uma área importante para preservar, mas ela não é considerada, por esse conceito de hotspot, um hotspot de preservação, tá?
Mata Atlântica, bom, tem muita espécie endêmica e ela é o bioma mais ameaçado aqui, né? Como a gente viu, ele foi o mais explorado historicamente aqui no Brasil por conta da ocupação do território. Ou seja, o que resta da floresta atlântica é muito pouco. Ou seja, ela é um hotspot de preservação. Então, A não é. B, floresta amazônica e cerrado. Bom, a gente viu que floresta amazônica não é. Tá? Por quê? Porque ainda não tem toda aquela área de vegetação devastada que é considerado ali pelo conceito de hotspot. Tá? Cerrado, gente, ele é o segundo maior bioma do Brasil. Tá? Eu sei que vocês ainda não viram Cerrado, vocês vão ver na próxima aula. Mas já adiantando, o primeiro bioma em extensão, né, territorial é a Amazônia. O segundo é o Cerrado. Como ele indica aqui que esse segundo hotspot é o segundo maior bioma, a gente já pode matar aqui que ele é o Cerrado. Ou seja, a gente viu que a Floresta Atlântica é um hotspot e agora que o Cerrado também é um hotspot. Sendo assim, a resposta vai ser o quê? Aê, Mata Atlântica e Cerrado, certo? Não precisaria nem analisar ali as outras afirmativas, tá? Então, ó, a C, Floresta Amazônica, a gente já viu que não é também. Né? Pantanal, ele tem uma área muito pequena, então ele não poderia ser o segundo maior bioma do Brasil. Certo, gente? Terceira questão. Então, ó, ele vai trazer aqui um textinho também para a gente sobre floresta amazônica. Tá? Então, ativistas pedem ação imediata na Amazônia. Ao mesmo tempo, cientistas americanos desenvolveram uma importante ferramenta para medir o estado de saúde da floresta amazônica no espaço. Do espaço. Pela primeira vez, conseguiram calcular via satélite a condição de vulnerabilidade ao fogo, chamado estresse hídrico, e a absorção de gás carbônico, parâmetros que até agora só podiam ser medidos localmente por sensores em terra. O sistema utiliza um satélite da NASA para medir a radiação que é refletida de volta ao espaço pela vegetação. Com base nos dados, os cientistas criaram um modelo pelo qual é possível estimar a quantidade de água que está presente nas folhas, o que influencia diretamente sobre a fotossíntese e, consequentemente, sobre a quantidade de gás carbônico que a floresta pode absorver. O sistema utiliza um satélite da NASA para medir a radiação que é refletida de volta ao espaço pela vegetação. Olha, o que ele quer saber da gente? Uma consequência grave da vulnerabilidade do fogo da Amazônia ou seja, ele está dizendo aqui que a Amazônia é um bioma vulnerável ao fogo e ele quer saber uma consequência dessa vulnerabilidade, tá? Gente, a destruição de nichos ecológicos. Bom, se a gente pensar aí o que o fogo vai causar na floresta, bom, ele vai queimar tudo, vai matar vários seres vivos, e quando ele faz isso, vamos pensar lá, por exemplo, um macaco que mora em cima de uma árvore e que se alimenta de outras plantas da região. Quando o fogo destrói toda essa região, o que o fogo acaba destruindo? Parte daquele nicho ecológico que os organismos ali viviam. Ou seja, um impacto direto e momentâneo dessa queimada, dessa suscetibilidade ao fogo, é a destruição imediata de nicho ecológico. A é a afirmativa certa. Vamos ver por que as outras não são, tá? B. O aumento no tamanho das populações endêmicas. Gente, a população não vai aumentar em decorrência de uma queimada na Amazônia, tá? Ou seja, por quê? Porque a queimada vai matar indivíduos. Ou seja, se ela mata indivíduos, ela diminui o tamanho populacional, tá?
independente se é uma espécie endêmica ou não. C. A estruturação das cadeias alimentares apenas com consumidores. Gente, existe cadeia alimentar que só tenha consumidor? Não, eu tenho que ter o produtor na base. Se eu não tiver produtor, eu não sustento a cadeia alimentar. Tá? Ou seja, a C não tem lógica, não tem cabimento essa afirmação. Tá? A D. A extinção de populações decompositoras. Gente, o fogo ele pode atuar na extinção de todos os decompositores? Não. Algum ainda pode ser que vai sobreviver, provavelmente, tá? E quando ele coloca ali das populações de decompositores, ele dá a entender nessa afirmação de que o fogo ele vai destruir todos ali, certo? E se a gente pensar uma área que sofreu uma queimada, após o término da queimada, essa área entra naqueles ciclos biológicos, ciclo do carbono, etc. Por quê? Porque vai haver ali decomposição. Ou seja, você não consegue extinguir totalmente esses organismos decompositores, certo? E aumento no potencial biótico das espécies exóticas. Gente, potencial biótico é uma característica da espécie. Isso não vai ser alterado por fatores ambientais, por exemplo, o fogo, tá? Independente se é uma espécie exótica ou uma espécie nativa da Amazônia, tá? Potencial biótico é uma propriedade da espécie. Não tem nada a ver com esses fatores externos que ele está colocando aqui pra gente. Por isso que a A está certa e as outras estão erradas. Quarta questão, gente. Então, ó, a área desmatada no período de agosto de 2002 a agosto de 2003 é de 23.750 km² e a segunda maior área desmatada na Amazônia, superada apenas pelo desmatamento histórico de 29.059 km², ocorrido em 1995. Com relação à Amazônia, existem imensos receios relacionados com a destruição rápida e incontrolada das florestas equatoriais. Por outro lado, é necessário realizar um esforço imenso para planejar um desmatamento econômico e social com um máximo de florestas em pé. O desmatamento que repercute com a alteração do solo e dos ciclos hidrológicos na área pode conduzir a um processo de savanização irreversível, entre outras causas. Por quê? Gente, pausa aí. O que é uma savanização? É um processo de transformar uma vegetação em savana. Vocês ainda não viram savana, vocês vão ver na próxima aula quando vocês estudarem o cerrado, tá? Savana, gente, né? O cerrado é uma savana que a gente tem aqui no Brasil. Ele é uma vegetação basicamente formada por campo aberto com algumas árvores espaçadas. É uma vegetação semiárida, tá? Ou seja, quando ele está falando de uma savanização da Amazônia, ele está se referindo ao quê? Transformar uma floresta úmida com várias árvores de grande porte em uma vegetação campestre mais seca, certo? Tá? E que, em último caso, se essa savanização persistir, pode levar a um processo de desertificação do ambiente. Tá? Então, ele está querendo saber o quê? O que pode levar a esse processo? Por que o desmatamento pode acelerar esse processo aí de savanização? Tá? Então, a remoção de vegetação natural aumenta a formação de humus, reduzindo a capacidade de absorção do solo. Gente, vamos lá. O que é o humus? O humus é o resíduo que vai ser gerado na decomposição aí por animais detritívoros, como, por exemplo, as minhocas. Tá? Quando eu removo a vegetação natural, eu estou deixando o solo exposto. Se o solo está exposto, tem mais radiação solar no solo, ou seja, o solo fica mais seco.
Se o solo fica mais seco, esses animais que vivem ali na camada superficial do solo, nos horizontes mais superficiais, eles vão tender a migrar para baixo, para se esconder desse ambiente mais seco, para procurar um ambiente um pouco mais úmido. Ou seja, eu não vou favorecer a formação do humus ali naqueles horizontes mais superficiais do solo, tá? Além disso, a formação ou não formação do humus não vai ter impacto direto nem ali na capacidade de absorção do solo. Não é uma causa-consequência, tá? Como ele está colocando ali na afirmativa A para a gente. B. Utilização das áreas desmatadas em pastagens ajuda a reduzir o escoamento superficial, diminuindo a erosão. Gente, se eu pegar e usar uma área desmatada como pastagem, o que vai acontecer? Gado vai estar pastando, gado é pesado, isso vai compactar o solo. Se o solo está compactado, não tem mais poros no solo. A água não penetra no solo para escoar subterraneamente. A água vai ter que fazer o quê? Escoar pela superfície. Isso vai aumentar o processo de erosão. Ou seja, eu não vou reduzir o escoamento superficial, mas vou acelerar esse processo. Vou intensificar esse processo. Então a B está falsa também. C. Transpiração das florestas mantém condições atmosféricas favoráveis à formação de nuvem e à ocorrência de chuvas. Bom, isso aqui está certo? Tá. Isso tem relação com o que ele coloca ali para gente? O porquê que, ao remover a vegetação, eu vou intensificar o processo de savanização? Tem. Porque quando eu tiro a vegetação, eu tiro essas plantas que transpiram e que mantêm a umidade atmosférica e tornam o ambiente mais seco, certo? Ou seja, a alternativa certa é a C, porque quando eu removo essa vegetação, eu acabo tornando esse microclima aqui muito mais seco, mais próximo do que ao clima de uma savana. Tá? Vamos olhar aqui as outras duas para ver o que elas têm de errado. A D. Exposição do solo favorece a sua compactação, diminuindo os riscos de enxurradas e propiciando a alimentação dos rios. Gente, tá inteiramente falso, tá? Por quê? Se eu só deixar o solo exposto, isso não quer dizer que o solo vai compactar automaticamente, em primeiro lugar. Segundo ponto, quando eu compacto o solo, né, mesmo que deixar o solo exposto gerar essa compactação, eu não vou diminuir o risco de enxurrada, eu vou aumentar o risco de enxurrada, que é quando a água vem por escoamento superficial com uma intensidade muito forte, tá? E os rios, eles são alimentados principalmente como? Via lençol freático, ou seja, a água tem que penetrar no solo e chegar no lençol freático. Ou seja, a D está inteiramente errada, tá? A E. Biodiversidade da Amazônia mantida por interações ecológicas bastante localizadas é ameaçada de extinção. Gente, quando eu desmato, eu vou, sim, alterar a composição de espécies ali, podendo levar uma espécie à extinção, certo? Só que esse processo de defaunamento, né, tirar a fauna da vegetação ali por conta do desmatamento, ele não vai gerar automaticamente o processo de savanização que ele está colocando ali no enunciado para gente, tá? Ou seja, esse processo que está sendo descrito no item E ocorre, mas não vai gerar como consequência direta esse processo de savanização. Beleza? Questão 5, gente. Apesar da riqueza das florestas tropicais, elas são geralmente baseadas em solos inférteis e improdutivos. Grande parte dos nutrientes é armazenada nas folhas que caem sobre o solo, não no solo propriamente dito. Quando esse ambiente é intensamente modificado pelo ser humano, a vegetação desaparece, os ciclos dos nutrientes é alterado e a terra se torna
rapidamente infértil. No texto acima, pode parecer uma contradição a existência de florestas tropicais exuberantes, por exemplo, a Amazônia, Floresta Atlântica, sobre solos pobres. No entanto, esse fato é explicado pela. Ou seja, o que explica o fato de eu ter uma floresta muito desenvolvida, muito diversa em cima de um solo muito pobre? A profundidade do solo, pois, embora pobre, sua espessura garante a disponibilidade de nutrientes para a sustentação dos vegetais na região. Gente, o solo, a maior parte dos nutrientes orgânicos do solo, eles não vão estar nas camadas mais profundas, eles vão estar nas camadas mais superficiais dos solos, tá? Ou seja, e se eu pensar mesmo, os solos da Floresta Atlântica não são solos muito profundos, são solos um pouco mais rasos, tá? Ou seja, os nutrientes eles vão estar mais na camada superficial, então não é isso que vai gerar o fato do solo ser infértil, né, ser pobre em nutrientes e eu ter uma vegetação muito exuberante em cima. B. Boa iluminação nas regiões tropicais, uma vez que a duração regular do dia e da noite garante os ciclos de nutrientes nas folhas dos vegetais da região. Gente, duração de dia e da noite, ele vai regular vários processos nas plantas, tá? Mas não diretamente a produção de nutrientes, tá? A entrada e a saída de nutrientes do solo, quero dizer, tá? A luminosidade, ela vai estimular a fotossíntese, mas isso é um processo que vai estar acontecendo aonde? Na planta, não diretamente no solo, certo? Então, a B não tem relação com o que ele perguntou lá em cima pra gente, tá? Ou seja, com essa contradição de uma floresta muito exuberante em cima de um solo infértil. C. Existência de grande diversidade animal, com um número expressivo de populações que, com seus dejetos, fertilizam o solo. Isso até contradiz o que é colocado lá no comando da questão. Porque ele está dizendo que o solo é infértil. E aqui nesse item ele está dizendo o quê? Que o solo ele é fertilizado por esses animais. Tá? Ou seja, se o solo é fertilizado, ele não é infértil. Ou seja, essa afirmativa está contradizendo o enunciado. Tá, gente? D. Capacidade de produção abundante de oxigênio pelas plantas das florestas tropicais, considerados pulmões do mundo. Gente, a gente sabe que as plantas fazem bastante fotossíntese e produzem muito oxigênio, mas a gente já discutiu lá na aula de ciclo do oxigênio que, na verdade, o pulmão do mundo não é floresta, e sim os oceanos, certo? Então aqui tá errado. Sem falar que isso aqui não tem relação direta com presença e ausência de nutrientes no solo, ou seja, com fertilidade e infertilidade do solo, tá? E rápida ciclagem, né, reciclagem de nutrientes, potencializada pelo calor e umidade das florestas tropicais, o que favorece a vida dos decompositores. Sim, a gente viu na última aula que, pelo fato da floresta amazônica estar num ambiente úmido e quente, a decomposição no solo é muito rápida. Se a decomposição é muito rápida e a floresta é grande, a floresta, né, as plantas vão sequestrar esses nutrientes do solo de forma muito rápida. Ou seja, os ciclos se processam de forma muito rápida nesse ambiente. Ou seja, não tem tempo para o nutriente ficar parado ali no solo. Por isso que é um solo pobre, certo? Não é que não tenha nutrientes, que não tenha ciclos biogeoquímicos ocorrendo ali. É que esses ciclos ocorrem de forma muito rápida. Beleza? Gente, questão 6. As plantas mais abundantes são árvores. Altas só se ramificam perto do topo, de modo que a fronde é elevada e densa. As folhas das árvores são igualmente amplas, espessas, de cor verde escura, com superfícies ventrais brilhantes.
As raízes são superficiais e os troncos costumam ser encorpados perto da base, de modo que favorecem a fixação ampla e firme. Há numerosas trepadeiras lenhosas, cipós de pendurados das árvores, como cabos e epífitas. Esse texto, ele descreve qual bioma para a gente? Vamos lá. Gente, savana, né? Comentei numa questão anterior que savana é um bioma em que eu tenho basicamente uma vegetação predominantemente campestre, né, gramíneas, com algumas árvores e arbustos dispersos ali na vegetação. Ou seja, essa descrição não está se enquadrando numa savana, certo? Por quê? Ele está descrevendo o que para mim? Um ambiente com muitas árvores, altas, de grande porte, que tem, além das árvores, cipós, trepadeiras e epífitas, ou seja, é um ambiente extremamente complexo, tá? Isso aqui que está sendo descrito parece muito mais com uma floresta do que com uma savana, tá? Uma floresta úmida, uma floresta tropical. Por que eu sei que é uma floresta úmida, gente? Porque aqui ele dá essa dica das plantas com as folhas amplas, as folhas largas. Por que essas folhas largas dão uma pista de uma floresta úmida? Porque folha larga tem mais área de folha. Essa maior área de folha permite maior evaporação de água. Eu posso perder água por evaporação em ambiente seco? Não. Ou seja, plantas de ambiente seco geralmente não vão ter folhas grandes porque elas perdem muita água. Então, plantas com folhas largas, folhas grandes, vão ser mais encontradas em ambientes mais úmidos, tá? Então, a gente está falando aqui de uma floresta úmida, ou seja, uma floresta de clima tropical, tá? Poderia ser tanto a Amazônia quanto floresta atlântica aqui no contexto brasileiro. Cerrado? Não, porque o cerrado ele é uma savana aqui no Brasil, então não tem relação nenhuma com essa descrição. Caatinga? Também não, a gente viu que a caatinga é uma vegetação xerófita, uma vegetação adaptada a ambiente seco. Plantas arbustivas, algumas árvores com espinhos, folhas pequenas, certo? Tundra. Tundra também não é, gente. Tundra é uma vegetação da região polar, tá? Que é predominantemente composta de líquens e musgos. Tá? Ou seja, não é essa vegetação que está sendo descrita aqui pra gente. Beleza? Então, ó, gente, questãozinha 7. Dentre os vários aspectos que justificam a biodiversidade da Mata Atlântica, encontram-se 1. Concentração nas baixas latitudes associada a elevadas precipitações. Gente, vamos lá. O que é uma baixa latitude? São as latitudes mais próximas do Equador. Tá? Lembra, Equador é latitude zero. Quanto mais distante do Equador, maior a latitude. Então, se a gente pensar nessa lógica, a floresta atlântica ela não está nas menores, nas baixas latitudes, e sim nas altas latitudes. Então, a 1 está errada. 2. Distribuição de áreas em áreas de clima tropical e subtropical úmido. Gente, floresta atlântica ela se estende originalmente da onde? Sul da Bahia até Rio Grande do Sul. Ou seja, sul da Bahia até aqui mais ou menos Paraná, São Paulo, é uma região de clima tropical. Abaixo disso, subtropical. Independente desse clima ser tropical ou subtropical, é um clima úmido. Isso vai favorecer a alta biodiversidade da floresta atlântica. Então a 2 está certa. 3. Ocorrência apenas em planícies litorâneas que recebem umidade vinda dos oceanos. Gente, se a gente pensar que só no caso do Paraná, a gente pode já ver que essa afirmativa é falsa. Por quê?
Planície litorânea é aquela planície ali próxima ao litoral. Se a gente pensar aqui no caso do Paraná, a gente tem floresta atlântica na Serra do Mar inteira, ou seja, já não é um relevo de planície litorânea, já é um relevo de serra. A gente tem no primeiro Planalto, no segundo Planalto e no terceiro Planalto paranaense, tá? Ou seja, essa vegetação ela não é típica só da planície litorânea, certo? E ela ocorre em outras vegetações, em outros relevos, quer dizer, ou seja, a afirmativa 3 está errada. A afirmativa 4, ocorrência em diferentes altitudes. Sim. Por quê? A floresta atlântica que ocorre lá ao nível do mar, ela é diferente da floresta que ocorre no alto de uma serra. Por quê? Porque as condições climáticas são diferentes. Ou seja, eu espero encontrar no nível do mar uma determinada biodiversidade e no alto da serra uma outra biodiversidade. Isso faz com que o mesmo bioma tenha uma amplitude muito grande de biodiversidade, uma variação muito grande nesse gradiente de relevo, né, que a gente vai encontrar no bioma, certo? Ou seja, tomando aqui como base essa análise, a gente tem que as afirmativas certas são a 2 e a 4. Beleza, gente? Uma coisinha. No gabarito de vocês, na apostila, se eu não me engano, está indicando a afirmativa E, tá? 3 e 4. Na verdade, lá tem um errinho no gabarito. Corrijam isso, tá, gente? É a 2 e a 4 mesmo. Vamos lá para a nossa última questão do Enem também, tá, gente? Como vocês viram, o Enem adora bioma, tá? Então ele vai colocar aqui um trechinho da música Asa Branca do Luiz Gonzaga, tá? Então, quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação, por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu a asa do sertão, então eu disse a Deus sozinha, guarda contigo meu coração, tá? Então, com base aqui nessa música, né? E ele vai colocar o seguinte: o bioma brasileiro retratado na canção é caracterizado principalmente por, primeiro, qual bioma ele está se referindo, tá? Se a gente pensar que só ele está falando de um ambiente seco, certo? Árido. E se a gente pensar dentro do Brasil, o bioma que a gente tem, que é seco, que é árido, é a Caatinga. Se a gente pensar também a regionalização aqui, né, o contexto dessa música, ela vem lá do sertão, né, no Nordeste, e o bioma que cobre a maior parte do Nordeste brasileiro é a Caatinga. Tá? Ou seja, a gente está falando aqui de Caatinga. A gente tem que lembrar, então, principais características desse bioma, que é a Caatinga. Então, A. Índices pluviométricos baixos, ou seja, pouca chuva. Bom, Caatinga chove pouco, então poderia ser A. Então, vamos olhar as outras aqui. B. Alta taxa de evapotranspiração, ou seja, as plantas perdem muita água por evaporação. Não, por quê? Porque eu não tenho uma cobertura vegetal extensa para ter muita evapotranspiração. Eu vou esperar essa evapotranspiração elevada em ambientes que eu tenho uma cobertura vegetal muito grande. Na Caatinga eu não tenho uma cobertura vegetal muito grande, eu tenho árvores, arvoretas e arbustos espaçados, tá? Temperatura de clima temperado. Gente, os climas temperados eles vão estar acima e abaixo dos trópicos, tá? Ou seja, a Caatinga, se a gente analisar, ela está bem no meio do clima equatorial, tá? Ou seja, ela vai estar ali próxima ao Equador, né, na região tropical, ou seja, é um clima tropical equatorial, tá, gente? Ou seja, não é um clima temperado. D. Vegetação predominantemente epífita. Gente, epífita é uma planta que cresce sobre outra planta, tá? Para eu ter muitas epífitas, eu tenho que ter o quê? Muitas árvores
para suportar essas epífitas. Eu não tenho isso na Caatinga, tá? E migração de aves no período reprodutivo. Gente, a Caatinga, ele é um bioma que a gente viu que ele é extremamente rico, só que a maior parte do tempo ele está num período de seca. Ou seja, durante a época chuvosa, as plantas vão florescer, frutificar, etc. Mas fora isso, esse bioma ele não vai ter essa floração e frutificação das plantas de forma que ele não vai servir de parada, digamos assim, para essas aves migratórias, porque isso não tem muitos recursos alimentares para esses animais migratórios ali em boa parte do ano. Tá? Ou seja, o que mais vai caracterizar esse bioma realmente é a afirmativa A, um baixo índice pluviométrico, ou seja, pouca chuva. Beleza, gente? Certo? Gente, então é isso por hoje. Até mais. Até a nossa próxima aula. E se cuidem. Tchau.